E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você. Hoje, falando sobre transtornos de ansiedade. Conosco, um dos maiores especialistas do assunto. Se tem alguém que conhece desse planeta do assunto, está aqui hoje, viu, gente? O Dr. Fábio Martins Fonseca, psiquiatra, especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental. O assunto de hoje é transtorno de ansiedade. Doutor, muitas perguntas já começaram a chegar. Para a gente entender, doutor, assim, existe só um tipo de transtorno de ansiedade, doutor? Ou a gente tem uma gama um pouco maior? Não, existem vários transtornos de ansiedade, desde aquele muito conhecido e muito famoso, chamado transtorno do pânico, ou síndrome do pânico. A gente tem também o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno do estresse pós-traumático, né? O transtorno de ajustamento. Então, a gente tem uma gama imensa de transtornos de ansiedade com manifestações, às vezes, bem distintas umas das outras, né? Bem diferentes umas das outras. Apesar da ansiedade estar sempre presente, muitas vezes os quadros não são parecidos, são bem diferentes. Ô, doutor, é sabido, e eu vou chover no molhado no que eu vou dizer aqui agora, a gente vive num contexto de violência, de medo, de estresse, de uma pressão. É pressão no trabalho, é pressão aquele que está trabalhando, de medo de perder o emprego, é pressão aquele que está desempregado de conseguir. Ou seja, a gente vive nesse universo de estresse, de pressão. E a causa do transtorno é isso tudo, doutor? Em saúde mental, em psiquiatria, a gente sempre fala que os transtornos, na maioria das vezes, são multifatoriais, ou seja, é difícil a gente falar de uma única causa. A gente sabe que as pessoas ansiosas, muitas vezes, nascem com um temperamento ansioso, ou seja, tem uma parte genética ou hereditária que pode contribuir, mas o ambiente na primeira infância e a maneira como eles foram criados, a gente pode falar um pouco de superproteção, de controle paterno, o quanto isso pode gerar pessoas ansiosas, com personalidade ansiosa, e é claro, a questão ambiental influencia bastante, né? Essa sociedade competitiva, que tem uma demanda grande, que se espera, se você entra nessa de esperar que você tem que corresponder à expectativa sempre, se você é perfeccionista, por exemplo, você provavelmente vai estar muito predisposto a desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, respondendo a sua pergunta, são vários os fatores. É tudo isso e um pouquinho mais. E um pouquinho mais. Agora, doutor, assim, como é que eu identifico, né? Como é que eu identifico uma pessoa que está vivendo essa realidade? O que é? É uma pessoa agitada? É uma pessoa agressiva? É uma pessoa que vai descontar na comida? Como é que eu posso, né? Rói unha aí, doutor, como é que é? Então, puxa o cabelo, né? Entendeu? Os sintomas dos transtornos de ansiedade podem ser os mais diversos, né? Desde pessoas que têm crises de pânico e que têm vários sintomas físicos de ansiedade, né? E acham que vão ter um infarto, que vão ter um derrame a qualquer momento e vêm procurando médico porque são acometidos de crise de pânico e não entendem que aquilo é um transtorno de ansiedade. Até pessoas, por exemplo, que ficam verificando e checando se a porta está fechada, se o gás não está ligado, com medo de uma catástrofe acontecer. Né? Até mesmo pessoas com compulsões alimentares. Então, a gama de sintomas é muito grande. Agora, o que eles têm em comum? Né? O que é a ansiedade? A ansiedade é uma expectativa negativa a respeito do futuro. Enquanto na depressão eu estou sofrendo com uma perda que eu tenho certeza que já aconteceu, ou imagino que já aconteceu, na ansiedade eu sofro por antecipar uma catástrofe. Olha que interessante. Então, quer dizer que no quadro depressivo, algo aconteceu, me marca hoje. Isso, uma perda em relação ao passado. Né? Aconteceu. E a transtorno de ansiedade é um medo que pode acontecer lá na frente. Isso. Enquanto na depressão a pessoa sofre pelo que ela acha que aconteceu, nem sempre é real, na ansiedade existe o que a gente chama de pensamentos catastróficos. A pessoa superestima, ela supervaloriza o risco de determinadas coisas acontecerem e ela subestima, ou seja, ela não valoriza a capacidade que ela tem de lidar com aquelas dificuldades. Doutor, é uma pessoa que não sai de casa porque não vou atravessar a rua, o carro vai me pegar, vou ser atropelado, ou seja, não vou lá na praça, no centro em si, porque vão ser assaltados. É esse medo, essa perspectiva de futuro que faz com que ela se paralise, é isso? Você acabou de descrever, por exemplo, uma pessoa que possivelmente pode ter um transtorno de ansiedade generalizada. O que é o transtorno de ansiedade generalizada? A pessoa vive com aquele pensamento, e se E se? E se meu filho sair para a balada e ele for atropelado? E se minha mãe pegar uma doença? Então, ela vive com uma preocupação patológica, né? Existem preocupações normais. A preocupação patológica é aquela em que a pessoa se preocupa com uma coisa que
não aconteceu, cuja chance ainda é remota, e a pessoa sofre de preocupação e começa a ter vários sintomas físicos. É um exemplo de transtorno de ansiedade muito prevalente, que ocorre com muita frequência, que é o transtorno de ansiedade generalizada, você acabou de descrever. Agora, doutor, para se ter um transtorno de ansiedade, a pessoa tem que ser antes ansiosa ou eu posso ser ansioso e não desenvolver o transtorno ou necessariamente a porta de entrada do transtorno é a minha ansiedade? Se você já tem um temperamento ansioso, você tem mais probabilidade de vir a desenvolver um transtorno de ansiedade. Mas, mesmo que pessoas extremamente calmas e com um temperamento tranquilo e sem uma história prévia, podem vir a desenvolver um transtorno de ansiedade, dependendo do precipitante ou do fator estressante que esteja acontecendo na vida daquela pessoa. Então, assim, sim, um temperamento ansioso predispõe, torna a pessoa mais suscetível a desenvolver um transtorno de ansiedade, mas qualquer um de nós pode vir a desenvolver um transtorno de ansiedade. Agora, doutor, assim, uma pessoa que vive essa ansiedade, ela pode desenvolver também, às vezes, até um estupim, uma agressividade, doutor? Assim, pode desenvolver, desencadear? Pode sim. Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque as pessoas sempre estão querendo saber o que causa a ansiedade. E hoje em dia, as diversas formas de terapia que trabalham com ansiedade, elas estão interessadas no que mantém a pessoa num quadro de ansiedade. E muitas vezes o que mantém a pessoa ansiosa é a estratégia que ela usa para lidar com a ansiedade. Aquilo que ela faz para tentar se acalmar naquele momento, na maioria das vezes é aquilo que mantém ela na ansiedade. Tem pessoas que quando ficam ansiosas, ficam extremamente agressivas. É o que a gente chama de um mecanismo, uma estratégia de enfrentamento. E essa é uma defesa? É uma defesa. Ataca. E essas defesas, essas estratégias de enfrentamento, esses mecanismos compensatórios normalmente pioram a ansiedade a longo prazo. Né? E normalmente quando a gente vai tratar as pessoas com ansiedade, a gente tem que tentar identificar não exatamente o que causou, mas o que está mantendo. Qual é a estratégia que a pessoa está utilizando para tentar diminuir a ansiedade a curto prazo. E sem perceber, ela não percebe que a ansiedade diminui a curto prazo, mas isso é alimentado a longo prazo. Pode ser a agressividade, pode ser a compulsão alimentar, pode ser o perfeccionismo, pode ser o controle. Né? Então, a gente tenta identificar... Bebida, droga entram também no pacote, doutor? A compulsão alimentar, a bebida e a droga entram num mecanismo compensatório, numa estratégia que a gente chama de satisfação imediata. Eu tento acalmar imediatamente a minha ansiedade, com a bebida ou com a droga, e a ansiedade abaixa rapidamente, mas eu não aprendo a lidar com aquela ansiedade. E eu ainda continuo bastante vulnerável, ou seja, a mínima ansiedade que eu começar a sentir, eu já aprendi que eu posso acalmar aquilo com a bebida ou com a droga, e eu não aprendo que eu posso lidar com aquela ansiedade de uma outra forma. No fundo, todos esses mecanismos para lidar com a ansiedade são o que a gente chama esquiva, fuga. Quanto mais você foge da ansiedade a curto prazo para se acalmar, mais ela vai virar um problema na sua vida. Ela te acompanha, né? Você pode mudar de lugar, mas ela te acompanha. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que incentivar as pessoas aos poucos a enfrentar a ansiedade delas. Trata-se também de um processo de consciência, doutor, de autoconhecimento, de consciência do seu próprio eu, da sua própria identidade, da sua própria pessoa, doutor? Sim, sem dúvida alguma. Muitas pessoas têm crenças distorcidas a respeito das emoções. Muitas pessoas acham, se eu sentir ansiedade, eu sou uma pessoa fraca. Se eu demonstrar minhas emoções, isso significa que eu sou inferior aos outros. Né? Eu tenho que manter controle absoluto das minhas emoções o tempo todo. E essas crenças são um desrespeito, no fundo, com o que a gente tem de mais humano, né? Que com as nossas emoções. Então a gente precisa começar a desconstruir isso. Essas crenças ajudam as pessoas a fugirem... Reprimir uma ansiedade, o que causa? Piora a ansiedade. Né? Tudo que você faz para diminuir a ansiedade a curto prazo e que é uma fuga para você não enfrentar aquela situação, ela vai te deixar mais calmo naquele momento, mas vai fazer com que essa ansiedade se perpetue a longo prazo. Né? Então, a gente costuma dizer que a gente tem que ajudar as pessoas a normalizarem a ansiedade. E é claro, a gente não vai colocar a pessoa dentro da jaula dos leões logo no início. A gente deve gradativamente, de uma maneira bem lenta e gradual, ajudar as pessoas a enfrentarem aos poucos os medos delas. Né? Não é uma coisa que a gente faça do dia para a noite, mas com certeza, sem a experiência de enfrentamento, a ansiedade não vai embora.
Ou seja, uma ansiedade moderada também pode ser saudável na medida que deixa essa pessoa em estado de alerta? Isso, a gente tem até o que a gente chama assim, uma curva da ansiedade. A ansiedade ela é tão boa em si que a ansiedade, quando ela vai aumentando um pouco, ela nos ajuda, ela aumenta a nossa produtividade, a gente se torna mais preparado para as coisas. É quando a ansiedade começa a aumentar mais, é que a nossa produtividade, o nosso desempenho começa a cair e a gente começa a meter os pés pelas mãos. Mas eu vou dar um exemplo para você. Por favor, doutor. Algumas pessoas usam maconha e fumam muita maconha. As pessoas que fumam muita maconha, elas podem ficar quase que completamente sem ansiedade. Qual é o problema que isso causa na vida delas? Elas têm uma síndrome amotivacional. Elas perdem a motivação para fazer as coisas. Interna. Precisam sempre de algo externo. Então, se eu abolir completamente a ansiedade, eu perco um combustível importante que pode me movimentar no mundo, que pode me proteger no mundo e fazer eu conquistar coisas. Então, é muito importante a gente deixar... A motivação, a inspiração. Né? A inspiração, o preparo. É muito importante a gente deixar a mensagem para os seus telespectadores que a ansiedade em si, ela não é ruim. Quando ela é excessiva e desproporcional, aí ela começa a causar problemas. Porque muitas vezes, Frei, as pessoas vêm buscar tratamento com a expectativa irrealista de não sentirem mais ansiedade. Né? Eu não melhorei, eu fiquei ansioso, fui convidado para uma situação e que me deixou muito ansioso. Ok, que legal, você ficou ansioso, você está vivo. Né? Doutor, um relacionamento, eu fico imaginando assim, um casal de namorado, enfim, um marido e mulher, enfim. Quando um tem esse transtorno, como é que fica no relacionamento? Ele pensa mais nele, a satisfação da sua necessidade, ou seja, ele vê o outro por aquilo que o outro é, ou ele se vê no outro? Quando as emoções são muito intensas, e a ansiedade é uma emoção, a gente tem o que a gente chama de atenção seletiva. O nosso foco de atenção fica preso somente na nossa emoção e somente nos nossos pensamentos catastróficos. E aí, é claro que se eu estou só pensando no meu problema o tempo todo, eu deixo de ver quem está na minha frente, eu deixo de ter empatia. Então, respondendo a sua pergunta, quem tem um transtorno de ansiedade provavelmente vai ter dificuldade, muitas vezes, de lidar com o outro. De se colocar no lugar do outro. Porque primeiro é a sua realidade, é a potencialização dos seus problemas, dos seus medos, dos seus traumas. Exatamente. Então, isso acontece com qualquer emoção muito forte, né? A gente fica totalmente centrado, a atenção presa naquilo, e aí, obviamente, isso vai trazer problemas, né? Porque quem está ansioso muitas vezes também não consegue perceber aquilo que o outro está tentando fazer por ele. Então nunca é o suficiente, está sempre buscando ser reassegurado o tempo todo e aí gera uma série de problemas conjugais. Gente, você viu que hoje o papo está um papo cabeça, né? Mas eu quero a sua participação aí. Eu quero começar também com a pergunta aqui do Lourival Rodrigues. Obrigado, Lourival, pela participação. Ele diz assim, a minha esposa tem muita ansiedade, né? Ela é muito nervosa, mas não tem paciência com nada, qualquer coisa acha ruim e toma remédio, mas parece que não está resolvendo, né? Por favor, me ajude a ajudá-la a lidar com essa situação. O nome dela vamos preservar o nome dela, né? Então, quem está falando aqui é o Lourival de Paiolinho, Minas Gerais. Conheço essa cidade, já fui aí, Lourival. É o Lourival de Paiolinho, Minas Gerais. Só vamos preservar o nome da esposa aí, doutor. Né? Vamos ajudar a esposa do Lourival. Né? Lourival, se eu puder te dar uma dica, eu te diria o seguinte. Toda vez que a gente tem um problema, né, muitas vezes alguém já vem com a solução. Né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, antes de a gente pensar na solução, a gente quer ser ouvido. Né? Então, se a sua esposa é extremamente ansiosa e você realmente está disposto a ajudá-la, tente ouvi-la um pouco. Tente deixá-la falar para que ela possa um pouco se acalmar e ela mesma vá percebendo que aquilo é desproporcional. Então, se você tenta dar uma resposta imediata para ela ou tenta ajudá-la, pode parecer engraçado. Você está tentando fazer o melhor pela pessoa e ela sente que não foi compreendida, ela briga com você. Então, na maioria das vezes, não é vir com uma solução, é ajudar a pessoa a ser ouvida. Negar, brigar não vai ajudar. Não vai, e nem tentar ajudar imediatamente. Diminuir a situação. Você exagera. Isso não está ajudando. Ou seja, uma pessoa com transtorno, o que ela precisa, doutor?
ser escutada? Precisa ser escutada, precisa de empatia, para que ela aprenda a se acalmar. A empatia, o se colocar no lugar do outro e deixar que o outro compreenda que você está ali com ele, tem um poder de cura muito grande, né? Como lidar com isso, doutora? O limite entre a paciência do outro, né, a tolerância do outro, diante de um quadro de uma pessoa que convive junto, que tem um transtorno? É uma pergunta muito interessante, porque qual é a medida? Como é que eu vou estar ajudando ou como é que eu vou estar reforçando a ansiedade dela? Né? Então, por exemplo, eu posso ouvir a minha esposa, mas se ela fica pedindo para ser reassegurada o tempo todo, por exemplo, você tem certeza realmente que tudo vai dar certo? Você me garante que não vai ter problema? Você não vai fazer isso por ela. Porque quanto mais você fica tentando reassegurar ou dizer que tudo vai ficar bem, ela não consegue lidar com a incerteza da vida. Então, você vai estar do lado dela, mas sem reassegurar, sem tentar confortar o tempo todo e dizer que tudo vai dar certo. Eu não tenho certeza se tudo vai dar certo. Se alguma coisa der errado, a gente vai tentar lidar e eu vou estar aqui com você. Né? Mas o reasseguramento, por exemplo, é uma das maneiras de manter a ansiedade a longo prazo. Né? A gente querer dar garantias para o outro. Doutora, aqui a Marlene Ferreira Nunes de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, Ana Marlene, que Deus te abençoe. Tenho problemas de audição e muita dor de cabeça. Gostaria de saber se isso pode causar ansiedade. Ela tem esse problema, certamente causa um estresse interno. A audição e dor de cabeça pode gerar um quadro de ansiedade? Como é mesmo o nome dela? Marlene, doutor. Dona Marlene, e como pode causar ansiedade? As doenças físicas e o mal-estar físico são uma das principais causas de ansiedade. Quem convive com dores crônicas ou com uma condição crônica está realmente muito mais sensível e vulnerável, predisposto a desenvolver transtornos de ansiedade e depressão. Então, a senhora tem muitos motivos para estar ansiosa, né? E aí a senhora precisa tentar tratar essas dores que a senhora sente, tratar e buscar ajuda e a compreensão de quem vive com a senhora, porque realmente uma condição de saúde é um fator de risco muito grande para desenvolver a ansiedade. Maravilha. Doutor, quem tem um casalzinho acompanhando lá em Vitória da Conquista, na Bahia, Valdenice e o senhor Eduardo, o senhor conhece ou não? Conheço, são os meus pais, são os telespectadores assíduos aqui da TV Século XXI. Gostaria de mandar um abraço lá para meu pai e minha mãe lá em Vitória da Conquista, como a gente costuma chamar para painho e manhã. Ligou para ela no Dia das Mães ou não? Liguei para o Dia das Mães, né? Tive a sorte de estar aqui hoje por ser filho de Valdenice e Eduardo. Agradeço a lembrança e um grande abraço. Que Deus abençoe, um beijo para você, Deus abençoe, muitas bênçãos. Parabéns pelo filhão que está aqui, dando orgulho para vocês, viu? E com essa alegria nós vamos chamar o intervalo, na sequência temos muito mais explicações para você, mas eu ainda espero a sua pergunta, a sua participação. Esse é o Vídeo de Saúde, que volta já, só para você.